Se bem se recordam, nós aqui na Câmara Municipal decidimos, em determinada altura, apresentar uma proposta para que as famílias com filhos 1, 2, 3 ou mais tivessem uma redução substancial do IMI em 2016. Na altura, a Câmara Municipal deliberou não aceder a essa nossa proposta e exatamente aprovou algo que foi, enfim, incipiente relativamente a essa redução, com valores dos mais pequenos a nível nacional. O argumento na altura, usado pela Câmara Municipal, tinha a ver exatamente porque iam ser revistos os coeficientes de localização e que esse efeito ia ser quase praticamente garantido em 2016. Nós dissemos que isso era quase impossível, quando muito isto passaria a ser uma redução em 2017. E, portanto, nós, sem termos a certeza, alertámos para essa situação e propusemos que, efetivamente, acedessem à redução em 2016 do IMI para as famílias com filhos e depois ver-se-ia, quando fosse aprovada a diminuição do coeficiente, poderia-se novamente ajustar exatamente a percentagem do IMI. Acontece que, finalmente, em final de dezembro, saiu a portaria com os coeficientes de localização e em todo o país, não foi só em São Pedro Sul como se fez crer, foi em todo o país, esses coeficientes de localização foram ajustados àquilo que é a realidade patrimonial na altura em que estamos a viver um momento grave de crise prolongada. E é óbvio que em São Pedro Sul não podia fugir exatamente a essa redução, aconteceu em todos os concelhos. E então o limite exatamente do coeficiente de localização ficou situado entre 0,5 e 1. Eu gostava de chamar a atenção que concelhos mais desenvolvidos que São Pedro Sul, enfim, em que o valor, neste caso, dos imóveis, quer para habitação, quer para comércio, são substancialmente mais elevados, nomeadamente em Viseu, nomeadamente em Tondela, o coeficiente mínimo é menor que em São Pedro Sul. Chega a ser de 0,40 e 0,35 em alguns concelhos até do Norte. Ou seja, não se percebe como é que se, enfim, quer agora tirar da cartola uma bandeira que reduzimos o coeficiente de 1,3 para 1, quando nos outros concelhos a redução foi ainda mais substancial. E mais, eu saúdo exatamente esta redução de 1,3 para 1,1. Tudo bem, vamos abranger uma série de famílias aqui na região, na zona mais urbana do concelho, mas nós não nos podemos esquecer é que o nosso concelho é um concelho extremamente rural, um concelho em que, de alguma forma, a Câmara devia pugnar por combater a desertificação, por acarinhar aqueles que estão mais distantes exatamente da sede do concelho e não elevar de 0,35 para 0,5 exatamente esse coeficiente. Isto é um erro, é exatamente o oposto que devia ser a prática do Executivo Municipal. Porque pessoas que vivem em São Martinho das Moitas, que vivem em Manhoce, que vivem noutras freguesias mais distantes e algumas povoações até aqui perto da vila, não há razão objetiva para se ter aumentado este coeficiente para 0,5. Porque outros concelhos, como eu já disse, inclusivamente Viseu, é 0,4, o mínimo. Portanto, nós aqui estamos a contribuir exatamente para continuar o êxodo da desertificação do concelho e nós gostaríamos aqui de dizer exatamente isso, que não é assim que se faz uma gestão equilibrada do desenvolvimento do concelho, não é assim que se procede exatamente à fixação das pessoas, não é assim que se incentiva a construção, pelo contrário, isto tem exatamente impactos mais negativos. A juntar a isto a fraca diminuição, como eu disse na altura, das famílias com um filho ou mais a seu cargo. E o que eu lhe queria dizer, Sr. Vereador, é que ontem no Correio da Manhã saiu na primeira página este título: IMI vai ter novo aumento. E este aumento que aqui se fala é praticamente a nível nacional. Não é aquilo que o Sr. Vereador diz, que seguimos aquilo que foi prática noutros concelhos. Não, Sr. Vereador. A prática noutros concelhos é o IMI a nível nacional subir. E está aqui na primeira página do Correio da Manhã de ontem. E o senhor falou em Viseu e falou em Tondela e voltou a falar mal outra vez. É que o IMI em Viseu, por exemplo, não baixou e não vai baixar tal e qual como o senhor diz. Vai aumentar 40%, Sr. Vereador. Porque as taxas que o senhor falou na taxa mínima.
Mas é preciso ver que a taxa máxima é 1,40. São mais 40% da nossa taxa máxima. E isto no que diz respeito a habitações. Porque se nós formos ao comércio, Sr. Vereador, a taxa de Viseu passa de 1 para 2. É o dobro, Sr. Vereador. De forma que quando se fala, é preciso ter cuidado com aquilo que se diz. Quando o senhor falou que subimos da taxa de 0,35 para 0,50, é bom que o senhor vereador também tenha conhecimento daquilo que se faz nos concelhos vizinhos. E a verdade é que aquilo que se passa em Valdecambra e Arouca, nas zonas que são contínuas à nossa, são precisamente 0,50, senhor vereador. Eu tenho aqui o mapa e pode consultar o mapa. Agora, o que está em causa, e o senhor não pode negar, é que os municípios de São Pedro Sul, a sua grande maioria, vai pagar muito menos do que aquilo que pagava até aqui. Mas muito menos, com situações de pessoas que irão pagar menos de 30%. E aquilo que o senhor falou da questão das famílias, a questão das famílias estão a ser beneficiadas, porque todos os cidadãos irão ser beneficiados, não apenas as pessoas que têm filhos, mas todos os cidadãos em geral, não apenas aqueles que têm filhos. De forma que, quando o senhor diz que aquilo que nós fizemos aqui em São Pedro Sul foi a nível nacional, não foi, senhor vereador. Porque a nível nacional o grosso subiu. Não é verdade isto. Não, então prove-me o Não contrário. é verdade. Eu tenho-lhe aqui a Você prova. deve ter a portaria. Eu tenho-lhe Então, aqui a prova. O senhor agora prova-me o contrário. Consulta a portaria. Senhor vereador, E veja. quando o senhor falou, eu estive calado. Está bem, mas Agora estou eu a falar, o senhor faz dizer favor as de neiras ser calado. aqui, eu não Eu vi. tenho aqui os elementos comigo e provo-me. E estão aqui. Então Todo prova o lá, distrito. prova lá, diga aí, Sim, diga. a taxa em visão mínima quanto é? Visão mínima é 0,40. Então, e quanto é São Pedro Sul? É 0,50. Então o que é que aconteceu? Então, e São Pedro Sul passou olha, para então agora diga-me a 0,50. máxima. Então agora vá para a máxima. Até A taxa de comparar São Pedro Viseu Sul, com São desculpe. Pedro? Quer Não, comparar Viseu com a taxa São de São Pedro? Pedro Sul é 0,40. Quer comparar o comércio de São Pedro com Viseu? 1,0. Quer comparar a indústria de Se me São deixar Pedro que continuar não a existe falar, com Viseu? quer Então falar, pronto. falo. Opa, Pronto, então não diga quer falar, disparates. falo. Não esteja Quer aqui falar, agora a falo. dizer. O senhor estava a falar da taxa mínima. Foi a única taxa que Foi subiu. aquela que eu condenei. Foi a única taxa Não que é subiu essa, em São é Pedro essa Sul. que é Foi a nas taxa freguesias mais mínima. distantes. Agora, desta tabela toda que aqui tenho, o senhor foi apenas falar na única que subiu. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 que baixaram, senhor vereador. O senhor não fala nas 13 que baixaram. Baixou Falou a na nível única que subiu. nacional, baixou Desculpe, a nível nacional. não baixou a nível nacional porque os fatores Todos. de atualização Em é a todo conferência a lado. cada conselho, senhor vereador. É a conferência a cada conselho. Eu registro tal e qual o que aconteceu em todos os concelhos, porque o mercado é diferente do que era há 5 ou há 10 anos atrás, que houvesse efetivamente uma redução das taxas máximas do coeficiente de localização. Foi em todo lado que isso aconteceu. Em São Pedro Sul não fugiu à regra, portanto não foi nenhum coelho da cartola que a Câmara tirou. Não, faz parte da regra daquilo que é a estabilidade do mercado imobiliário. Agora, o que a Câmara fez e não devia ter feito era aumentar a taxa mínima, porque a taxa mínima em concelhos com uma carga muito maior em termos daquilo que é a construção, manteve-se e não aumentou. No caso de São Pedro Sul, em que as freguesias rurais têm um problema de desertificação enorme, o Sr. Presidente da Câmara propõe o aumento para 0,5. Ou seja, as pessoas das freguesias rurais vão pagar mais do que aquilo que pagavam. E isso é que é condenável. Isso é que devia ter sido evitado. Nós só queremos alertar que este tipo de decisões são decisões que não voltam para trás, porque o Sr. Presidente da Câmara jamais vai propor baixar do 0,5 para o 0,35, eventualmente vai a propor novamente para subir, e isso é que é de não fazer. Portanto, o senhor fez exatamente o inverso do que fizeram outros seus colegas, nomeadamente, já lhe disse, de Viseu, de Tondela, de todos os concelhos a norte do distrito. E isso é que nós devíamos ter feito, era dar a quem precisa. E dar a quem precisa é exatamente às pessoas, às famílias que vivem mais longe da sede do concelho. E exatamente aconteceu o mesmo, penso eu, na parte do comércio, na parte da indústria. Portanto, nós somos um concelho muito industrial e muito comercial, por isso é que, efetivamente, estas taxas mínimas aumentam. É lamentável só isso. Continuo a dizer asneiras. E asneiras e mentiras. O senhor, inclusive, agora mesmo acabou de dizer que aconteceu o mesmo no comércio e na indústria. E quero lhe dizer que no comércio e na indústria temos precisamente as taxas mínimas, senhor vereador. Não diga aqui mentiras.
A única situação em que efetivamente não foram consideradas as taxas mínimas foi efetivamente para efeitos de habitação. Exatamente. E queria dizer mais, não foi o Presidente da Câmara que fixou a taxa mínima, foi o perito avaliador das finanças. Outra irregularidade sua. Hein? Volto-lhe a dizer outra vez que o senhor está apenas a falar numa das taxas. Eu estou-lhe a falar em 14 taxas. Ou seja, o senhor pega apenas na única que efetivamente subiu de 0,35 ou 0,40 para 50. Hein? Eu estou-lhe a falar em 13 que baixaram. E o senhor vê uma gota d'água em 14, pega numa gota d'água, quando eu lhe estou a falar em 13 que baixaram. Mas essa aqui é substancial, e como lhe disse, volto-lhe a dizer, o senhor está-me a falar nas taxas mínimas, volto-lhe a dizer o seguinte, que só irá pagar mais quem naquelas regiões for às finanças pedir para fazer novas avaliações, o que ninguém irá fazer. Logo, todas as habitações que estão neste momento, que existem neste momento, não irão ser agravadas, e isso é outra falha sua. Todas aquelas que existem neste momento não irão ser agravadas. As únicas que poderão ser agravadas serão aquelas em que os proprietários forem às finanças pedir uma nova avaliação. Ou situações de casas novas que se venham construir nessa zona. Como o senhor sabe que no nosso país, infelizmente, e principalmente na nossa região, praticamente não existem casas novas, de forma que isto possa acontecer nesta região, serão casos residuais. Estaremos a falar em menos de casos do que tem uma mão.